Boa tarde, professor. Boa tarde então, pessoal. A gente começa oficialmente. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Carla, todo mundo que está aí. Eu vou iniciar essa aula, vamos tentar fazer ela mais rápida para ficar menos cansativa e vocês terem mais ânimo de participar também desses momentos, que para mim é bem rico e bem importante para eu poder ter um retorno em relação ao que está sendo ao aprendizado, né? Como que vocês estão lidando com essas informações novas. Então a gente começa aqui no estudo dirigido. Acho que a maioria fez, mas vamos trabalhar ele com uma linguagem mais simples agora. E se alguém puder também falar, eu acho que é interessante. Tá. Eu estava aqui, tá. Pode ser nesse formato, então, a gente conversa um pouquinho sobre o estudo dirigido. Vocês preferem que eu dê uma passada nas questões? E aí eu explico um pouquinho, vocês falam um pouquinho sobre as questões? Pode ser, professor, pode ser. Pode ser? Então tá, eu acho que a gente não teve esse momento para poder discutir um pouco sobre essas perguntas, né, ou falar um pouco mais sobre o assunto. Foi uma aula gravada, então não teve momento nenhum de interação. E veio pouca dúvida ali pelo WhatsApp também. Professor, Sim? tu vai tratar do controle biológico e do controle cultural hoje? Isso, a gente aborda principalmente esses dois agora, Beleza. tá? Se sobrar tempo, eu não sei se sobra, eu posso passar um pouco para vocês do controle etológico também. Aí depende se vai estar todo mundo bem ainda para conversar. Eu já estou com a aula pronta, eu vou gravar hoje à tarde, tentando fazer ela num formato um pouco diferente. Tá? Então vamos lá, começar aqui com o controle biológico. Então, a primeira questão lá do estudo dirigido, questão bem básica, perguntando para explicar o que é o controle biológico de pragas. Então, lá naquela aula gravada, eu tentei explicar, não sei se ficou claro, é que existem duas correntes de pensamento sobre controle biológico. Isso não só na entomologia, tá? Mas também lá no controle de doenças e outras situações. Uma corrente pensa que o controle biológico é aquele controle onde eu pego a planta viva, ou um organismo vivo, qualquer coisa vivo, e faço o uso desse organismo para controlar uma enfermidade, controlar uma doença ou controlar uma praga. Essa é a principal linha, né, de entendimento, que é bio significa vida, então eu pego um organismo vivo e faço o controle. Um exemplo é pegar Beauveria baciana, Metarrhiza anisople, algum fungo e utilizar no controle de um inseto. Esse é o controle biológico que é melhor entendido, que é mais aceito. Existe uma outra linha que é do controle biológico que alguns defendem, que é quando eu pego, por exemplo, a cauda de uma planta e uso para matar um inseto. Então, a gente teve um caso recente na agricultura orgânica, era autorizado o uso da cauda de fumo para fazer controle de pulgão. Então, era aceito na agricultura orgânica esse tipo de controle. Depois de algum tempo, perceberam que não fazia sentido aceitar esse tipo de controle, tá? Porque, a meu ver, e é o entendimento da maioria também, se eu pego a cauda de fumo e aplico, essa cauda, ela é um composto químico, né? Então, na verdade, é um controle químico que eu estou fazendo também, tá? Então, o caso da cauda de fumo, a cauda de fumo tem nicotina, e aí estava deixando resíduo nos alimentos, né? É ruim para quem está aplicando. Então, o primeiro ponto aqui é quebrar esse entendimento de que só porque veio de uma planta não vai fazer mal para o ambiente, tá? Esse é um pensamento que a gente tem que evoluir e quebrar, que muitas plantas produzem compostos químicos que, quando aplicados em concentrações inadequadas, podem fazer mal ao ambiente, podem intoxicar as pessoas e causar a morte, né? Outro caso é o exemplo da planta de NIM, né? Muito comum, cresceu muito o uso do NIM, porque é um controle biológico, tal. A planta de NIM também tem o seu composto químico que, dependendo da dose,
ela vai funcionar como um controle químico, ela vai ter o malefício do agrotóxico também. Tá joia? Ficou bem claro essa parte? Sim. Ficou claro, professor. Então, o controle biológico tem essas duas linhas, e a linha que eu tenho preferência, que é a mais aceita, é utilizar um organismo vivo para fazer o controle, tá? Não um organismo morto ou pedaços desse organismo. O que são os entomopatógenos? Eu estou demorando um pouco mais nessa questão, porque ela é a principal, né, a de base aqui. Entomopatógenos e entomófagos. Então, tem essas duas classes, grandes classes, né? Os entomopatógenos são aqueles organismos que vão causar doença nos insetos. Então, vão causar uma patogênese lá no inseto. Então, fungos, bactérias, vírus que causam doença no inseto entram nesse grupo de entomopatógenos. Os pesquisadores têm aceito também os nematóides dentro desse grupo de entomopatógenos, tá? Causando doença, então, nos insetos. Então, quando eu faço o controle utilizando fungo, vírus, bactérias, nematóides, eu estou fazendo um controle com entomopatógenos. Entendido? Então, isso é importante ficar bem claro. E os entomófagos são aqueles que se alimentam, né, se utilizam dos insetos para o seu desenvolvimento. Aí vai entrar, então, os parasitas e os predadores. Ok? Ficou claro até aqui, pessoal? Todo mundo me ouvindo aí? Perdi o retorno. Sim, professor. Desculpa, mas é que tem hora que dá a impressão que eu estou sozinho na sala e falando sozinho para o computador. Não, estamos aqui, professor. O professor quer que a gente Vamos que lá, está então. de fone, hein, professor, quer que a gente que está de fone tem que deixar o microfone aberto, então. Isso, se quiser deixar, acho que não vai atrapalhar não, tá? Daí, se alguém sentir que tá ruim, daí qualquer coisa a gente fecha, daí eu vou deixar aberto. Isso. É só mais o caso assim, eu tô com criança perto, eu tô com alguma coisa, cachorro tal, aí não adianta eu estar com fone, né? Mas se eu tô num ambiente silencioso, não tem problema, tá bom? Tá bom. Se aparecer algum, vocês não conseguem ver, não. Tem um pessoal entrando aqui agora na aula, por isso que eu tô interrompendo um pouco. Tá, vamos tentar ir um pouco mais rápido, então. É difícil quebrar essa forma de trabalhar, a gente quer trabalhar de frente para o computador da mesma forma que estava trabalhando lá na sala, né? Com liberdade maior de tempo e tal. Então é difícil ser mais direto ao ponto, né? Então você tentar ser bem direto e depois, se tiver dúvida, vocês perguntam, tá bom? Considerando as características de cada grupo, desses grupos que a gente falou, apresenta diferenças entre insetos predadores e parasitoides, no contexto do controle biológico de pragas. Então, as diferenças bem básicas aqui, essa é uma aula que eu vou bater bastante em cima daqueles conceitos que são essenciais e que a gente tem que carregar para o resto da vida, tá? A gente não deve esquecer, tá? A gente estuda muito mais do que aquilo que a gente carrega para o resto da vida, mas a gente estuda mais justamente para segurar um pouco, nem que seja 30% ali, para a gente levar para a nossa atividade profissional. Então, diferenças entre predadores, a gente viu que o predador, ele ataca diversas pragas, tá? Acho que ficou bem claro isso, eu tentei enfatizar. Ele não é específico de uma praga, isso é uma vantagem do predador. O predador também ele não consome só uma fase daquela praga, né? Só a fase de larva ou só a fase de adulto. Ele vai estar atuando durante todo o ciclo dele. Ele consome várias pragas ao longo do ciclo, tá? Uma diferença importante em relação ao parasitoide. O parasitoide ele tem essa tendência. Normalmente ele é bem específico. Ele atua a praga que ele vai parasitar ela é específica para aquela espécie, então tem uma relação de especificidade. Qual que é o problema disso? Se no meu ambiente acaba a população daquela praga, seja porque o ambiente mudou,
ou eu fiz um controle químico lá e matei aquelas pragas, eu automaticamente vou estar levando a mortandade dos parasitoides, porque os parasitoides dependem da praga, da existência dessa praga, tá? E o parasitoide, normalmente, ele consome um inseto, né? Só uma lagarta por cada ciclo dele. Então, os parasitoides mais comuns são aqueles que vão botar os ovos dentro de lagartas ou dentro de outros ovos, né, das pragas, tá bom? Então tem essa relação que o predador ele é um pouco mais flexível, né? Ele tem uma tendência de suportar maiores oscilações no ambiente. Entendido, pessoal? Seguiu aqui para a terceira? Sim, você pode seguir. Então vamos lá. Esse aqui é bem específico, né? Nome comum e científico de um gênero ou espécie de família de predadores dentro de cada ordem, entre as principais estudadas. Aí eu passei esse material aqui para vocês que tem uma boa diversidade aqui, ó. Espero que vocês tenham olhado. Tem a ordem Coleóptera, predadores, destacando bastante aqui a família Coccinellidae. Tem a ordem Dermaptera, aqui as tesourinhas, né? Diptera. Então é importante que a gente conheça um pouco desses gêneros, principalmente as famílias aqui, né? As ordens e as famílias dos principais predadores. E aí eu tenho as características. Por que é interessante eu conhecer? Às vezes eu vou fazer eu posso comprar o controle biológico e é interessante que eu entenda um pouco melhor sobre esse controle biológico que eu estou adquirindo, tá? É muito fácil eu ir na venda e falar assim, eu quero o controle biológico para tal praga, aí ele te entrega. Só que é importante a gente, como profissional, tá indo lá na literatura e estudando um pouquinho sobre essas pragas. Estou com a minha cadeira fazendo barulho aqui. Tá arrumando. Acho que vai melhorar agora. Tá bom, pessoal? Então, aqui não tem muito o que fazer. Basicamente é chegar nessa apresentação, conhecer os principais gêneros. Então, seria interessante que vocês tivessem construído aqui uma tabelinha com os principais gêneros, principais famílias aqui de organismos predadores e parasitoides. Tá, a gente estava aqui, agora aqui então. A 4, né? Essa 3 ela é um pouco mais de decoreba, tá? Então não é o meu foco, o foco nosso é entendimento, aquilo que precisa decorar a gente pode consultar depois, não tem dificuldade de entendimento. Aqui também o nome comum, gênero, espécie de parasitoide. Então é importante entender bem o que é predador, o que é parasitoide, os gêneros, as espécies, isso aí a gente consegue consultar depois. As características do organismo, descreva as características do organismo, exemplo, utilizando nomes científicos dos principais entomopatógenos, atualmente em uso no controle biológico de pragas. Então, a gente já citou algumas, acho que a apostila tem algumas outras, dos parasitoides. Existe um grupo grande de parasitoides atualmente. Esse aqui são os entomopatógenos, na verdade. Existe um grupo maior de entomopatógenos, está crescendo, mas os principais ainda são aqueles fungos e a bactéria. Então, eu tenho o Bacillus thuringiensis, a bactéria, tá? Beauveria baciana, e o Metarrhizium anisopler. São os 3 principais que são de uso mais comum, tá? Já existem outros também, mas aqui no Brasil os que estão mais difundidos, com melhores resultados, são esses, de entomopatógenos, tá bom? Aqui na 6, cite e apresente as diferenças entre as 3 principais estratégias de controle biológico estudadas. Professor. Sim? Na 4 ali, a minha resposta foi, no material que eu consultei, eu achei só Diptera e Hymenoptera como parasitoides, como famílias de parasitoides. Teria alguma outra mais?
Isso, essas ordens Diptera e Hymenoptera são as principais de parasitoides. Eu acho que, pelo menos a nível comercial, eu não ouvi falar de outra ordem, não, tá? São os Dipteras e os Hymenopteras mesmo. Beleza. Agora, tem uma diversidade muito grande dentro da ordem, tá bom? Sim, sim, eu vi que tem várias espécies dentro Isso, de cada uma. tá. Todo mundo lembrado aí, as três... Cite e apresente a diferença entre as três principais estratégias de controle biológico estudadas. Estão lembrados aí quais são essas três principais estratégias de controle? Essa foi justamente a que eu não fiz, professor, porque eu fiquei em dúvida. Eu não abri o material aqui, mas eu fiquei em dúvida e resolvi não responder. Tá, eu não sou... Deixa eu ver se eu tô com... Deixa eu abrir um aqui. Alguém quer falar, pessoal? Alguém tá lembrando? Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Pessoal, alguém sabe de cabeça a resposta? Alguém que tá podendo falar ou escrever? Professor, na verdade eu não fiz, né, mas assim, ele está em relação àquela questão do nível de controle da população, alguma coisa assim? Na verdade, essa daqui está mais relacionada aos tipos de controle biológico. Eu vou abrir um estudo dirigido aqui. Porque vocês têm que lembrar que existe o controle biológico clássico e existem duas outras classificações, né? Controle biológico clássico, o controle biológico natural e um controle biológico que ele é mais semelhante ao controle químico, que é o da liberação massal de organismos. Que é o aplicado, que daí é que o professor sugeriu de leitura lá da página 38 a 40, é isso? Isso. Deixa eu pegar aqui um estudo dirigido para ver como é que vocês colocaram aqui. Tá, não é bem esse aqui, não. Tá, esse aqui não tá muito legal, não. Eu abri o de um colega aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, mas ele botou como as principais diferenças entre as três principais estratégias de controle biológico. Ele botou como estratégias, né, o uso de predadores, o uso de parasitoides e o uso de patógenos, tá? Pode ser entendido também como estratégia, né? É importante que a gente conheça que existe, então, os predadores, parasitoides e patógenos, e no meu manejo integrado de praga da cultura, eu posso lançar a mão daquele que for o mais conveniente. Em alguns casos, possivelmente eu posso estar alternando, dependendo da cultura e da praga. Deixa eu abrir um outro aqui, que vai ter um entendimento um pouco mais próximo das estratégias aqui. Tá, vocês estão vendo esse aqui? Sim. Então, três estratégicas básicas que é importante a gente conhecer, e eu falo isso não só em termos de utilidade, mas porque às vezes vocês vão fazer um concurso, vocês vão passar por uma entrevista, vão ler uma reportagem, então é importante entender esses três termos básicos aqui, quando a gente fala de controle biológico. Eu tenho um controle biológico natural, esse que se refere à manutenção da densidade populacional de organismos presentes no local. Então, o que é o controle? Então, são três tipos de controle biológico, três estratégias básicas. Controle biológico natural, o biológico clássico e o biológico aplicado. O natural, basicamente, é fazer tudo certo, né? É manter a biodiversidade do ambiente, utilizar de boas práticas de cultivo para que eu tenha inimigos naturais, eu tenha equilíbrio ecológico no meu cultivo. Então, o controle biológico natural é aquele que as pragas vão ser controladas naturalmente pelos organismos que estão naquele ambiente, tá? Pensem nele como um controle que eu não vou tomar decisão, agora eu vou fazer controle biológico natural. Não é assim que funciona. Ele é transversal, ele vai estar acontecendo o tempo todo. É o controle biológico natural.
entendido? Então, separar esse. O clássico, ele é chamado de clássico porque ele vem da introdução de um inimigo natural para fazer o controle de uma praga ou de uma doença. E ele é clássico porque vem da história, né? Onde eu pego um inimigo natural e levo para uma área que não tinha esse inimigo natural, e aí faço o controle da praga. Então, o texto que eu passei para você destaca o controle de pragas exóticas, né? Eu pego, então, um predador que não tem naquela área e levo para fazer o controle de uma praga. Então, esse é o controle clássico. E o controle aplicado é utilizar a liberação maciça, né, em massa, de predadores ou de parasitoides para fazer o controle de pragas. Esse controle biológico aplicado, ele já se assemelha em termos de velocidade de atuação e de risco de dar certo ou errado, né, já se assemelha um pouco mais ao controle químico, porque eu estou liberando uma quantidade grande de organismos no ambiente. Ele não vai ser, ele tem um risco muito maior do que o controle químico ainda, porque eu estou trabalhando com um organismo vivo, e esse organismo vivo, ele depende de uma condição ambiental também para ter sucesso, tá? Então não adianta eu fazer liberação em massa de um parasitóide ou de um predador, se ele é, por exemplo, da região temperada, e eu jogo ele aqui na região tropical, né, no Equador, regiões muito quentes, uma região que o ambiente é totalmente diferente, tá? Então, quando eu trabalho com ser vivo, eu preciso ter bastante esse cuidado, tá? Então, o nosso enfoque é sempre controle biológico natural, vou fazendo monitoramento, eventualmente, se alguma praga atinge o nível de dano, atinge o nível de controle, eu posso buscar, então, fazer o controle biológico aplicado aqui, tá bom? O controle biológico clássico, na prática, pode ser, por exemplo, eu tenho algumas vespinhas que fazem controle do bicho mineiro lá no café. Eu estou numa região ou na minha lavoura não tem essas vespinhas, eu posso, então, pegar do meu vizinho e fazer uma introdução dessa vespa na minha área, tá? Não é uma liberação massal, mas como na minha área não tinha esse agente de controle natural, eu trouxe de uma outra área, de uma outra região e coloquei na minha área, tá? Se ele se adaptar, vai ajudar no controle da praga. Mais ou menos assim. Pessoal, Professor, alguma dúvida aí? Sim? Uma diferença que dá para citar ali também nesses três é a ação do homem também, né? No caso, o controle natural não teria ação do homem, no caso, tu deixa naturalmente seguir, ou ainda tem, digamos, alguma ação no controle natural que visa conservar esses inimigos? O homem, ele, no controle biológico natural, não tem uma ação direta, né? Mas uma ação direta está sempre presente, na medida que o homem ele pode potencializar a diversidade de culturas, ele pode botar plantas que são atrativas de inimigos naturais, né? Então, o homem ele participa ativamente no manejo de doenças. Ele participa ativamente tanto trazendo pragas, trazendo doenças para a área, como ele pode participar também ajudando a trazer biodiversidade, a ajudar no controle. Então, mas é legal a sua leitura, mas daquelas que a gente falou, realmente o homem atuaria menos nesse controle biológico natural, tá? Tá correto o seu entendimento. Ok, pessoal, fechou esse controle biológico aqui? Acho que alguma coisa a mais a gente tem que discutir na prática realmente, tá? É difícil à distância a gente trabalhar esse tema, ele fica muito teórico. Depois em umas aulas mais práticas, a gente fala um pouco mais sobre eles. O controle biológico não tem muito mistério, é entender o organismo, entender a sua praga, entender o seu ambiente de cultivo e ver se tem uma boa combinação entre eles, né? Se tiver uma boa combinação, aí você avalia qual que é o custo desse controle biológico. Esse é um dos problemas que eu acho que eu não comentei nas aulas, né?
a gente poderia adotar muito mais o controle biológico. Existe controle biológico para uma quantidade muito grande de pragas. O problema é que o custo ainda está sendo muito alto, está sendo muito impeditivo de usar, sabe? O agricultor, eu não sei se está certo ou se está errado, mas ele tem uma visão mais de curto prazo, né? Ele faz as contas e vê que o controle biológico, no curto prazo, ele tende a ser muito caro para a maioria dos produtos. Então, como ainda tem uma certa incerteza se aquele organismo está adaptado ao ambiente, se ele vai realmente efetuar o controle, na dúvida, ele vai e faz a opção pelo controle químico ainda. Mas é importante a gente ter bastante clareza que já existem muitas opções e que as grandes empresas, você pega Bayer, BASF, né, grandes empresas que são reconhecidas por produzir agrotóxicos, por produzir controle químico, elas já estão migrando boa parte do portfólio delas para controle biológico, tá bom? Porque é uma tendência do mercado utilizar mais controle biológico, principalmente em mercados mais maduros, que é o caso do mercado europeu lá, que tem, o consumidor tem maior peso na decisão do agricultor, sobre o que ele vai usar na propriedade, né? Então, se eu estou pensando em produção certificada, rastreabilidade na produção, o controle biológico vai ganhando mais uso, tá? Joia, vamos passar aqui então para o controle cultural agora. Já passamos aí, estamos com uns, acho que deu um tempinho, uns 40 minutos já, conversando sobre. Então a gente passa para o controle cultural, ok? Ok. O controle cultural, ele é fundamental e não é uma opção de uso, tá? Então eu queria deixar isso bem claro. O controle biológico, eu posso ter até a opção de não usar ele no seu sentido restrito, de pegar, fazer a introdução de um organismo, de fazer uma liberação massal. Controle biológico natural eu vou ter que estar usando. E é mais ou menos o que eu penso para o controle cultural. O controle cultural também não dá para descartar, não dá para fazer a opção de não usar. Então, o controle cultural, ele tem que estar presente e ele é um dos controles mais difíceis de ser realizado. Por que ele é mais difícil de ser realizado? Porque, às vezes, ele tem que começar antes do plantio da cultura. Então, muito antes do plantio da cultura, eu já tenho que estar pensando qual é o controle cultural para aquelas pragas. Ok? Então, vamos pegar aqui, por início, as características do controle cultural de pragas agrícolas. Então, o controle cultural, ele tem como característica ser uma prática transversal no meu cultivo, que ele não vai esperar aparecer a praga para fazer esse controle. Então, desde da escolha do local onde eu vou fazer o meu plantio, se tem mais sol, se tem menos sol, se é encosta, se é baixada, a escolha da região que eu vou fazer o cultivo, se é uma região serrana, se é uma região de litoral, a escolha de coisas básicas, assim, como a profundidade do plantio que eu vou fazer, se eu vou abrir cova, se eu vou abrir sulco, a localização desse meu cultivo, se vai ser próximo a uma outra família que está sendo cultivada, a um talhão que está em pousio. Então, tudo isso entra como controle cultural, tá? Então, imagine controle cultural como todas as estratégias de manejo, de manipulação do ambiente que vão ter um efeito no controle de pragas, tá? Então, quando eu manipulo o ambiente, manipulo no sentido, tudo aquilo que não é a minha planta em si, que é o genótipo, é o ambiente, tá bom? Então, se eu manipulo as minhas práticas, se eu modifico as minhas práticas, eu posso estar efetuando, então, um controle cultural. Quando eu modifico a dose do adubo que eu estou aplicando, eu estou fazendo controle cultural, tá? Em termos bem práticos, para que, de uma forma mais visual, o controle cultural é entendido, por exemplo, quando eu tenho uma praga atacando parte da folhagem da minha cultura e eu removo aquela folhagem, removo os frutos que estão danificados e enterro esses frutos. Uma parte visual que o pessoal tem mais costume de falar é essa parte.
tá? Mas é importante entender que ele é transversal, que ele está para todas as atividades, eu posso estar pensando em controle cultural. Professor, Então, a gente tem o exemplo lá do acro da lixia, que a prática de controle que mais funciona é a remoção dos galhos da lixia com a praga. É o que tem dado melhor resultado para o controle daquele acro. Alguém queria falar? Eu, professor. Quebra-vento também poderia ser um exemplo? Isso, o quebra-vento ele pode entrar como controle cultural e ele também pode se encaixar como controle mecânico, tá? Uma barreira. Então, eu posso ter esse controle mecânico, que é, vamos pensar assim, o controle de rosas, ainda vou passar controle mecânico para vocês, eu acho. Eu vou fazer um cultivo de rosas numa estufa, ou eu vou produzir muda de citros. Muda de citros é um caso particular que eu só posso produzir por lei, é uma lei lá de São Paulo, acho que é válida em alguns estados também. Eu só posso produzir essa muda de citros dentro de uma casa de vegetação e o ambiente tem que estar todo telado, com tela anti-afídio. Tela anti-afídio é aquela tela para não entrar pulgão, né? Não vai entrar pulgão, mosca branca. É uma forma de proteger, quase garantir, né? Não é garantir, mas é próximo disso, de que essas mudas de citros que eu estou formando, que elas não vão estar com virose na hora que eu for comercializar. Então, eu até me alonguei aqui na resposta. Mas é o controle mecânico, tá? A tela em si seria um controle mecânico. As barreiras com outras culturas, com quebra-vento, por exemplo, é um controle mecânico e é também um controle cultural, dá para entender dessa forma. Tá? A gente não precisa ter muita rigidez em relação a definir em qual classe se encaixa determinado tipo de controle. O importante é que a gente conheça essas diversas classes e aí consiga ter um olhar bem abrangente sobre essas classes. Então, quando a gente fala, por exemplo, lá do seminário, eu dei a ideia para vocês vão fazer pensar no manejo integrado de pragas e eu separei algumas estratégias de controle lá. Então, você pode estar botando que eu vou plantar milho, eu estou fazendo um controle cultural. Se eu sei que determinada praga se beneficia pelo adensamento da cultura do milho, eu posso pensar em abrir um pouco o espaço entre as plantas. Se eu tenho um problema de fluxo de pragas de um talhão para o outro, eu posso fazer uma cultura de plantar, por exemplo, alguma cultura para cercar o meu talhão, né? É uma estratégia também. Então, são as diversas práticas que eu posso estar adotando para minimizar o impacto das pragas. Certo, muito obrigado. Então, como este pode ter efeito no manejo integrado de pragas? No manejo integrado de pragas, se eu tenho que buscar utilizar o maior número de recursos possíveis, estratégias diferentes possíveis, porque quando eu utilizo diversas estratégias, o efeito dessas estratégias é somatório, tá? Eu não estou querendo falar que o controle cultural vai resolver o problema, nem que o controle biológico vai resolver o problema. Pô, mas não seria muito legal se eu utilizasse as duas estratégias juntas? E não seria mais legal ainda, não daria mais certo se eu botasse um controle mecânico junto, contasse com o controle químico, contasse com o controle genético junto? Então, a ideia é somar esforços ali para fazer o controle. E o controle cultural entra nessa ideia, tá? Nesse pacote de controles. Então, o efeito no manejo integrado de pragas, ele é um dos braços do manejo integrado. Ele não é o braço principal, mas é um dos principais braços do manejo integrado de pragas e ele tem um efeito parcial, né? Então, se você pensar que o controle daquela praga, para reduzir o controle daquela praga, eu tenho 10 partes de efeito. O controle cultural pode entrar com 2, 3, o controle biológico pode entrar com 2, 3, o controle físico, mecânico, pode entrar com 2, 3 partes. E assim eu chego nessas 10 partes que são importantes para conseguir baixar a densidade populacional da praga. Bom,
A segunda questão aqui, descreva estratégia de manejo cultural visando o controle de pragas através da redução da capacidade de suporte do ambiente. Então, no controle cultural, a gente tem que estar buscando, ao máximo, reduzir a capacidade de suporte do ambiente. Então, quando a gente fala lá da agroecologia, que utiliza diferentes culturas em diferentes espaços, isso faz com que o desenvolvimento das pragas, a capacidade de suporte do ambiente para as pragas diminua. As pragas estão sempre atrás de alimento em quantidade e em qualidade. Toda vez que eu dificulto o acesso das pragas a esse alimento, em quantidade e em qualidade, elas têm maior dificuldade de aumentar a sua população. E o nosso problema maior é quando a população da praga aumenta muito, né? Então, a minha intenção não é eliminar a praga do ambiente, é manter essa população num nível baixo, que o dano seja bem reduzido, tá? Então, eu tenho algumas estratégias para redução da capacidade de suporte do ambiente. Deixa eu ver aqui, para não ficar muito, não me alongar. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Tá, apresentação. Sim. Tá. Então, basicamente, estratégias aqui, redução da capacidade do ambiente através da redução de alimentos às pragas. Como que eu reduzo alimentos às pragas? Às vezes eu posso antecipar um pouco a colheita, fazer uma colheita bem feita, né? Não deixar resíduos da minha colheita no campo. Estou reduzindo alimento para as pragas. Essa redução de alimento pode ser pensada também no sentido qualitativo. Quando eu erro a dose de nitrogênio e a minha planta enfolha demais, fica com muito nitrogênio livre dentro da folha, isso facilita o desenvolvimento, a alimentação da praga, tá? Então, nosso papel como técnico é criar adversidade para as pragas, tá? Como que eu crio adversidades? Através do controle biológico, através do controle cultural, reduzindo alimento, reduzindo abrigo, reduzindo condições para oviposição dessas pragas, reduzindo espaço habitável para a praga. Então, algumas culturas, por exemplo, na bananeira, no coqueiro, eu tenho que estar fazendo aquelas práticas, que são práticas culturais, são práticas de controle cultural, remoção de folhas velhas, né, aquelas folhas que caem, elas são folhas que são abrigo para as pragas, que é um espaço onde a praga pode habitar. Então, eu estou eliminando essas partes. Então, isso entra tudo como controle cultural, tá? Então, nosso papel é criar adversidades para as pragas. Quanto mais adversidade eu criar para elas, maior é a tendência que elas não atinjam o nível de controle. Então, o ambiente, ele cria adversidades para as pragas. Por exemplo, agora esfriou bastante e está chovendo bastante. Isso é um ambiente adverso para a lagarta do cartucho e do milho. É um ambiente adverso para diversos ácaros que atacam as culturas. Agora, se para de chover, volta a dar muito sol, o tempo esquenta muito, é um ambiente favorável para essas pragas. Então, o ambiente eu não consigo controlar muito bem, né, com algumas exceções. Mas eu posso controlar muito bem algumas práticas que cabe a mim fazer. Então, se eu não consigo controlar se vai dar sol ou se vai chover, eu consigo controlar se eu vou fazer uma prática de limpeza do bananal, de limpeza dos coqueiros, de eliminação de folhas baixeiras doentes. São práticas que eu consigo controlar, e são super importantes para manter a praga em baixos níveis. Então, tem aqui as medidas sanitárias, né? Eliminação de restos culturais, resíduos de animais, armazenamento e processamento eficiente dos produtos, uso de sementes ou propagos livres de praga. Então, são práticas bem comuns, assim, no decorrer das propriedades, das atividades, seja em quaisquer culturas, que são controles culturais que a gente, às vezes, não entende como controle cultural, entende que é uma prática da cultura. Tá. Eliminação das folhas velhas da bananeira é uma prática da cultura, mas é uma prática de controle cultural de pragas. Não só de pragas, de doença também. Entendido? Então, o controle cultural, normalmente, eu estou fazendo ele
dentro das atividades que estão previstas na cultura também. Então, as boas práticas de condução da cultura são boas práticas de controle cultural de pragas. Então, aqui tem outras questões, né? Eu posso estar destruindo ou modificando hospedeiro ou habitats alternativos, preparo do solo, irrigação e manejo da água. Então, algumas práticas, dependendo se for praga do solo, eu posso estar fazendo preparo e aí destruindo as larvas ou expondo essas larvas para o ataque de pássaros ou para a incidência da ultravioleta do sol. A irrigação e manejo d'água, né? A irrigação, porque ela pode ter dois efeitos aqui, né? Ela pode beneficiar muito a cultura, o status sanitário, o status de desenvolvimento da cultura, o vigor dessa cultura, e ela pode fazer o controle, por exemplo, de ácaros, de pragas, a lagarta do cartucho, pragas que se beneficiam pelo ambiente mais seco. Então, eu estou atrapalhando esse ambiente para a praga. O manejo da água também, né, evitar a cultura passar por estresse hídrico, então, seja tanto pelo excesso quanto pela falta de água. Quando a gente fala de redução da continuidade espacial, né, modificação de espaçamento de plantas, eu posso estar alterando esses espaçamentos, então, eu comentei com vocês lá o caso do café, da cultura do café, onde, quando eu boto muitas plantas adensadas, eu favoreço a broca do café. E quando eu separo essas plantas, eu desfavoreço a broca do café. Mas separar as plantas favorece o ataque do bicho mineiro. Putz, mas eu faço o quê então agora? Então você vai ter que ter um olhar, porque o manejo é justamente isso, não tem uma receita pronta. Você vai ter que olhar lá na sua propriedade, lá na sua região, o que é mais problemático, ou o que é mais difícil, mais caro, de risco ambiental maior para fazer o controle. É o bicho mineiro ou é a broca do café? Então, se eu entender que a broca do café é mais difícil o controle, então eu posso estar optando por abrir o espaçamento e aceitar que eu vou ter mais ataque do bicho mineiro. Então, são diversas estratégias que eu tenho que estar olhando. É sempre uma relação de perde e ganha, tá? Normalmente, quando eu falo de manejo de praga, doença e planta daninha. São poucas as situações que eu tenho, assim, só ganha-ganha, né? Nesse manejo. Situações ganha-ganha seria, por exemplo, trabalhar a minha cultura, o equilíbrio nutricional dessa minha cultura. Colocar a minha planta num ambiente que é adequado para ela. Então, se eu tenho que produzir maçã, eu não posso trazer as maçãs e querer produzir em Araquari. É um ambiente que é inadequado, né, que vai deixar minha planta estressada e potencialmente ela vai sofrer mais com as pragas. Então, tem algumas relações ganha-ganha e tem algumas relações que eu posso ganhar e perder. Então, eu tenho que tomar cuidado também na escolha do controle em função dessas relações. Aqui, localização da cultura, não sei se a apostila trouxe essa informação, ou se eu comentei. Eu posso ter culturas que eu entro com uma cultivar precoce, média e tardia. A cultivar precoce, normalmente ela termina o ciclo antes, né? A média no meio e a tardia é a última a terminar o ciclo. Então, imagine que, dependendo da localização do talhão que eu boto a minha cultura, se eu fizer o cultivo de milho precoce e o cultivo de milho tardio, as pragas que estão nesse milho precoce, eles podem estar migrando, geralmente é isso que acontece, elas migram do milho precoce e vão para o milho tardio. Então, as cultivares que são tardias, né, que demoram mais tempo para produzir o seu produto, elas tendem a sofrer mais com o ataque de pragas, tá? Então, isso é uma recomendação bem que vale para várias culturas. Se eu tenho cultivar precoce, tenho cultivar a tardia geralmente é a que sofre mais, porque dá mais tempo para desenvolver novos ciclos da praga e porque as cultivares que são precoce ou medianas, elas são colhidas e as pragas podem migrar, então, para cultivar tardia. Então, a localização da cultura, qual que seria a estratégia? Tentar botar longe, né, uma cultura da outra, a cultura do milho precoce do lado da cultura do milho tardio, ou que foi plantado um pouco mais tarde. Às vezes é a mesma cultivar, mas eu plantei um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, né? Ah, não tem muito jeito de separar minhas áreas, então vamos fazer
algum tipo de quebra-vento, alguma estratégia para evitar a migração dessas pragas de uma área para outra. Depois a gente vai... depois eu vou falar para vocês sobre o controle etológico, e aí uma das estratégias, por exemplo, é colocar uma planta armadilha, né? Eu sei que a praga vai atacar, então eu posso botar uma planta armadilha para que essa praga ataque a minha planta armadilha, ao invés de atacar a minha cultura. Essa é uma outra estratégia que a gente vai ver em seguida, de controle comportamental. Aqui é outra estratégia, né, de ruptura das condições necessárias para o desenvolvimento da praga. Não, essa aqui é o que a gente já estava, né? Tá. Aqui, rotação de culturas, é para quebrar o ciclo, incorporação de restos culturais, também para quebrar ciclo, e rompimento de sincronia entre inseto fitófago e a planta. Então, quando eu troco a minha cultura, eu troco essa sintonia, né? Existe sempre uma sintonia, pessoal, tanto da parte de praga, doença e planta daninha, a sintonia do organismo, causador da doença, da praga, com a cultura. Toda vez que eu troco essa cultura, eu quebro essa sincronia, eu atrapalho, eu crio a diversidade. Tá bom? Deixa eu voltar lá na... Senão eu vou me alongar demais aqui. A redução da capacidade de suporte do ambiente, acho que ficou bem claro, né, pessoal? É criar diversidades, tá? Criar um ambiente mais adverso para as pragas. Então, estratégias que podem ser utilizadas. Explique estratégias que podem ser utilizadas para promover a ruptura das condições necessárias ao desenvolvimento das pragas. É o que a gente estava trabalhando aqui, né? Essas estratégias aqui, acho que são estratégias bem básicas. A melhor estratégia para promover a ruptura de condição para o desenvolvimento da praga é fazer uma rotação de culturas. Tá? É tá trocando as culturas. Isso aí, e trocar cultura não é trocar soja por feijão, né? Acho que está todo mundo bem alinhado nesse sentido. É trocar as famílias de culturas. E se eu trocar famílias e eu sei que essas famílias compartilham a mesma praga, aí também não funciona muito bem. O ideal é trocar famílias que não compartilham pragas, tá? Tem pragas que são polífagas. Então, por exemplo, eu vou trocar a couve, que está com muito problema de mosca branca, e agora eu vou botar tomate. O tomate é família Solanaceae, a couve é brasca. Bom, são famílias diferentes, mas a praga é compartilhada entre a couve e a mosca branca e o tomate. Então, é buscar coisas diferentes para quebrar o ciclo realmente, né? Então, por isso que se faz muito, é muito comum o cultivo de tomate e depois eu faço um cultivo de milho ou de sorgo. E às vezes não tem nenhuma intenção comercial, é para quebrar o ciclo das pragas, para que no próximo cultivo de tomate eu tenha uma população de pragas no campo bem menor. Tá? E a questão 4 aqui, descreva como se dá o manejo cultural de pragas agrícolas utilizando planta isca. Tá? Então, planta isca, eu estava falando sobre o controle etológico, mas ela está entrando aqui também, como controle cultural, vocês observam aqui. Ela entra no controle comportamental, porque a planta isca, ela secreta os semioquímicos, né, substâncias químicas que atraem as pragas. Tá? Então, tem essa parte do controle comportamental, fazer controle com plantas iscas também. E entra no controle cultural, eu estou botando algumas plantas que a praga tem preferência. Então, vamos dar um exemplo bem prático. Na cultura da abóbora, eu tenho a abóbora comum e eu tenho aquela abóbora de moita, não sei se vocês conhecem, a abobrinha italiana, tá? Ela é uma abóbora que não se estende, ela forma uma moita. Essa abobrinha italiana, as pragas preferem atacar ela do que atacar a abóbora comum ou a moranga. Então, é comum eu ter algumas áreas produtoras de abóbora, eu fazer ao redor, nas bordas do cultivo, como a olericultura as áreas são menores também, eu tenho nas bordas o cultivo da abobrinha italiana. Como as pragas preferem atacar, estou falando as pragas, mas é principalmente a broca das hastes e a broca do fruto da abóbora, é a diafânia, acho que é a diafânia. Elas vão atacar, eu já sei que elas vão atacar a abobrinha italiana, preferencialmente,
Então eu faço o controle químico só em cima dessas bordas, tá? Só em cima dessa planta isca. Então esse é só um exemplo. Eu faço controles só nas bordas, só nas plantas isca. Isso promove, então, uma redução no gasto de controle químico e menor impacto no ambiente, né? Tem um impacto financeiro também menor utilizar a planta isca. Essa planta isca, eu posso utilizar ela com uma intenção comercial, ou eu posso utilizar ela só como planta isca mesmo. Então, imaginem que se eu tenho um produto que dá muita praga e o período de carência do inseticida é muito longo, eu não consigo estar utilizando esse produto o tempo todo, porque eu tenho que estar colhendo o meu produto, né? Então, imagina a cultura do tomate, eu tenho que estar fazendo várias colheitas. A cultura do morango tem várias colheitas, né? As colheitas são muito dispersas. Então, eu não posso estar fazendo controle químico o tempo todo, porque senão o que acontece é que eu não respeito o período de carência. Então, plantas iscas funcionam muito bem, porque eu faço o controle em cima da planta isca, as pragas elas não vão para a minha cultura, se vão muito pouco para a minha cultura, e aí a planta isca eu não vou colher, eu não vou comercializar, então eu não preciso me preocupar com o período de carência, tá bom? Então, nesse sentido, dá para vocês perceberem que o risco de eu mandar um produto contaminado para o comércio diminui bastante a partir do momento que eu começo a utilizar as estratégias, né, de controle cultural, de outras formas de controle. Então, plantas iscas é basicamente essa, dei só o exemplo da abóbora, tem outros casos, tá? A intenção nossa na disciplina não é ficar falando de casos específicos, e sim tratar do genérico, tá? Tratar do geral, saber que existe, e aí você, trabalhando depois, você consegue ter essa percepção. Uma coisa que eu me preocupo bastante é que vocês tenham uma boa formação em teoria, tá? Professor, mas a prática é fundamental, não adianta teoria, se eu não tem prática. Não, pessoal, a prática a gente sempre consegue trabalhando, fazendo estágio, trabalhando. Agora a teoria não. A teoria ou eu aprendo agora, enquanto eu estou na academia, enquanto eu estou na faculdade, ou aprendo agora, porque depois que eu estiver trabalhando eu não consigo mais, simplesmente eu não consigo. É bem difícil aprender teoria depois que você já formou, tá? A prática eu tenho certeza que você vai aprender. Tá? Então, não se preocupem demais em relação à prática. Eu tenho que saber o nome do produto. O professor de entomologia não sabe o nome dos produtos de controle biológico, não sabe o nome dos defensivos. Esse tipo de coisa, pessoal, prática, coisa muito aplicada, nome de controle, nome de produto comercial, essas coisas estão sempre mudando. Isso aí é muito fácil, não tem dificuldade. Então, é importante a gente entender bem a teoria, porque isso aí depois lá no campo eu vou estar trabalhando especificamente, vou me concentrar na minha atividade, e se eu tiver uma teoria boa por trás, com certeza eu vou ter êxito, tá? Então aqui a questão 5, explique estratégias que podem ser utilizadas para reduzir o impacto das injúrias causadas pelas pragas agrícolas. Essa é uma questão bem importante, tá? Às vezes a gente não tem que pensar em eliminar totalmente a praga ou pensar em não deixar a praga causar nenhum dano. Às vezes o importante... Deixa eu fechar aqui, acho que tá legal. Tá, acho que eu tô aparecendo aí para vocês? Tá, professor, agora. Tá. Então, pessoal, essa questão de reduzir a injúria, às vezes o importante não é tentar não ter danos na cultura. Às vezes a minha cultura vai sofrer danos, mas eu preciso criar um ambiente, e aí entra o controle cultural, criar um ambiente que a minha planta esteja muito bem adaptada, eu vou estar fornecendo água, nutrientes, as condições de temperatura são adequadas, para que essa minha planta ela responda a esse ataque. Então, imaginem que se a praga comeu uma folha e a minha planta consegue desenvolver novas folhas, ela compensa essa injúria que foi causada pela praga. Então, logicamente que eu devo o quê? Manter essa praga num nível mais baixo, né? Até porque senão não dá tempo da planta compensar, num nível baixo que,
Se a praga comeu alguma folha, comeu algum broto, alguma coisa, a minha planta consegue desenvolver, ela consegue superar essa adversidade. Porque como que funciona na natureza? Num ambiente equilibrado ecologicamente. Eu tenho a minha planta sofrendo alguns ataques. Isso é normal. A planta, afinal, todo mundo precisa se alimentar, né? E eu tenho insetos que são herbívoros. Então, esses insetos herbívoros vão estar atuando em cima da minha planta. Só que como eu tenho um equilíbrio no ambiente natural, né, sem intervenção, a população desses insetos não vai aumentar demais, não vai ser demasiada, né? Então, a minha planta, ela consegue sobrepor esses insetos, ela consegue crescer, consegue responder. Um ponto importante que vai ajudar muito na escolha, nessa resposta a injúrias, é a correta escolha das cultivares, tá bom? Então, sempre que possível, vocês vão buscar uma cultivar que tenha alto vigor, que tenha uma alta capacidade de responder a uma injúria. Isso é medido pelo vigor, tá? O vigor é a capacidade de resposta em frente a um estresse que uma planta tem. Então, se eu estou num ambiente que potencialmente eu vou ter ataques de praga, de doença, o ideal é que eu tenha plantas com alto vigor, que tenha alta capacidade de responder a esse ataque. Vamos dar um outro exemplo aqui de vigor, por exemplo. Na cultura do café eu tenho diferentes cultivares, acontece também nas outras culturas, né, milho, soja, que o vigor das plantas muda entre as cultivares, são genótipos diferentes. É como se fossem pessoas diferentes, cada pessoa também tem um vigor, né, uma capacidade de responder à adversidade diferente. Então, lá no café, o exemplo do café, algumas cultivares que são de baixo vigor, elas são interessantes, produzem bem, têm boa qualidade, mas elas precisam de um ambiente que não seja estressante para elas, porque elas têm baixo vigor, elas têm baixa capacidade de responder a uma injúria, a um impacto causado pelo ambiente. E outras cultivares têm alto vigor. Então, o que a gente observa lá na prática? Na cultura do café é bem comum, depois de 6, 8, 10 anos, eu ter que fazer poda, tá? Fazer poda para renovar os ramos e recuperar a produtividade média daquela cultura. Nas cultivares que têm baixo vigor, elas tendem a sofrer. Quanto mais intensa for essa poda, mais essa cultivar sofre, mais ela demora para se recuperar. E dependendo da poda, por exemplo, lá a poda mais drástica que tem é a que a gente chama de recepa. Você corta a planta embaixo, tá? Só vai ficar o toquinho do caule e a raiz. Quanto mais drástica, se ela for muito drástica, como esse caso da recepa, algumas plantas chegam a morrer. E as plantas que mais morrem são aquelas plantas de baixo vigor. Então, conhecer o vigor da minha cultivar é muito importante para poder entender a capacidade de resposta dessa minha cultura. E uma capacidade de resposta boa vem associada a um equilíbrio nutricional mais próximo da excelência ali, né? Eu não ter demais, principalmente alguns nutrientes, né, como o nitrogênio, que favorece muito as pragas e desfavorece a cultura. A cultura, quando está com excesso de nitrogênio, ela tende a apresentar as folhas muito mais macias, né? Essas folhas mais macias favorecem o rendimento do ataque. Então, uma praga que consumia uma folha e meia, agora ela consegue comer mais do que uma folha e meia, quando a cultura está com excesso de nitrogênio, tá? Sem falar de outras questões, né? O excesso de nitrogênio faz um enfolhamento maior, gera maior abrigo para as pragas, maior sombreamento na cultura. Então, práticas culturais como fazer uma adubação correta, muito bem equilibrada, é uma prática que dá um efeito que a gente, às vezes, subestima no controle das pragas, tá bom? Da mesma forma, a gente pode falar para irrigação, para o manejo correto de desfolha, né, tirar as folhas que caíram, fazer a colheita no ponto correto. Pode ser uma prática cultural também. Algumas frutas, elas
elas amadurecem, né, depois de colhidas. Então, eu posso também estar colhendo mais cedo essas frutas e reduzir a exposição desses frutos ao ataque de pragas. Então, é bem comum lá na cultura do tomate, na cultura do mamão, no mamoeiro. O fruto apareceu uma pequena manchinha amarela, eu já estou retirando ele do campo. Eu retiro ele do campo não só para comercializar ele ainda um pouco mais verde, onde ele tem maior tempo de prateleira, tem maior tempo de pós-colheita, mas como uma prática de controle cultural de praga também, porque eu reduzo o tempo de exposição desse fruto ao ataque de uma praga. Rapaz. Bom, pessoal, alguma dúvida? A gente é 12h30. Estou falando bem sozinho aqui. Não, professor, tá tudo certo. Eu acabei que não fazendo esse estudo dirigido, mas deu para acompanhar bem. Tá, legal. Então, tá aberto lá no sistema, tá? Esses 2 estudos dirigidos. Algumas perguntas, vocês observaram que eu não respondo diretamente aquela pergunta. Como eu comentei, acho que na outra aula, o estudo dirigido, ele ajuda a gente a pensar um pouco mais, tá? Não precisa ter respostas fechadas, não é... Por isso que é um estudo dirigido, por isso que eu dou prova aberta, porque quando a gente pensa em gabarito, em questões objetivas ali, a gente limita muito a capacidade nossa de pensamento, de abstração, tá? Então, a intenção nossa não é essa, porque não condiz com o manejo, né? Eu não posso falar para vocês de manejo integrado e dar uma prova fechada, com as questões fechadas. Então, por isso que é bom ter essa liberdade nas respostas, tá? Profissionalmente, o que vocês vão enfrentar quando estiverem trabalhando, alguns já trabalham, né? Vai ser um ambiente que quem pensa mais vai ser valorizado. Quem pensa mais, toma decisões mais coerentes, vai ser mais valorizado, vai ter melhores resultados do que quem segue uma cartilha, tá? Quem segue uma receita de bolo ali, tá? A gente, como profissional, tem que estar se adaptando com frequência, né? A prova maior está sendo agora essa pandemia, que coloca a gente numa situação totalmente nova. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, um comentário? Por mim era isso, professor. Certo. Também tranquilo, professor. Querem perguntar alguma coisa além? A apostila, então, estava lá com uma atividade para vocês fazerem a leitura, tá? Sobre o controle etológico. Lá tem um textinho básico do que é, em essência, o controle etológico. Eu achei que está um pouco pobre até a apostila, está bem pobre, na verdade, mas para essa atividade remota, né, que é bem... Não dá para fazer conteúdos muito extensos, tal, então acho que ainda atende. E lá tem alguns exemplos também dos controles, tá? Eu vou estar hoje à tarde, agora, acho que até às 5 horas eu vou gravar, já está bem esquematizado, eu vou gravar essa aula do controle etológico e estar disponibilizando para vocês. Só perguntar, alguém precisa baixar os vídeos ao invés de assistir no YouTube? Pessoal? Eu acho que não, professor. Acho que todo mundo tem como acessar o YouTube, eu acho. Alguma hora do dia tem. Tá, legal. Porque algumas, principalmente para quem mora no interior, às vezes não tem o sinal da internet, aí o que acontece? Um familiar vai para onde tem internet, ou pode acontecer aqui na cidade também, eu não tenho Wi-Fi em casa, eu vou para algum lugar que tem internet, baixo tudo lá no meu computador ou no meu celular, depois eu retorno para casa e aí assisto num ambiente que não tem internet. Tá? Então, se precisar, eu disponibilizo o link, é só me avisar. Eu vou perguntar no grupo ali do WhatsApp, daí o professor fica sabendo já ali.
E Tá, uma outra pergunta, tem algum outro material sobre controle cultural, além da videoaula que o professor fez? sobre controle cultural? Isso, porque para controle biológico o professor passou um PDF ali, né? Passou Isso. um livro, acredito. E para controle cultural, acho que só tem a videoaula do professor. Tem. Para controle cultural também tem, tá? Algumas leituras que eu faço, eu posso passar para vocês. Alguma coisa está em inglês, tá? Mas tem algumas é porque eu leio um pouco mais de artigo também e alguns capítulos de outros livros que eu encontro. Mas eu passo para Entendi. vocês então, porque eu estou achando até que a apostila, em alguns pontos, ela está um pouco resumida demais, fica um pouco mais difícil de entender. Ela serve bem para quem tem pouco tempo, né? Quem tem um pouco mais de tempo, vale a pena ler os outros materiais também. Mas eu vou separar então e posso mandar e anexar lá no sistema, tá? Beleza, então, professor, o material do controle etológico, o professor vai postar quando? Eu vou gravar ele hoje, até hoje eu posto, então acho que até hoje, até o final do dia, aí eu consigo postar Beleza, ele, tá bom? beleza, sem pressa. Lá naquele calendário, acho que vocês conseguiram acessar o calendário, né? Eu botei que vocês, na atividade agora de sexta-feira, seria assistir a videoaula, e acho que era só isso que estava programado, assistir a videoaula. Ontem eu dei uma simulada aqui, né? Eu fiz um roteirozinho para tentar, como a ideia é fazer que essa videoaula seja bem curta, para que todos assistam e possam talvez assistir mais de uma vez. Eu fiz o rodeio aqui, deu em torno de 8, 10 minutos no máximo, então vai ficar bem rapidinho, bem direto ao ponto. E aí depois a gente faz um encontro lá na frente, que é mais ou menos igual a esse aqui, tá? E a gente conversa um pouco mais, de uma forma mais aberta sobre o assunto. Só vou pedir que vocês possam participar um pouco mais, talvez, tá? Beleza, professor. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Em relação ao seminário lá, se vocês conseguirem me passar o nome das duplas, seria interessante para eu já sortear daqui a pouco e já deixar disponível para vocês também. Vamos fazer uma listinha ali no grupo do WhatsApp também, né? Acho que pode ser uma lista, né? Da forma que vocês preferirem, acho que dá para ajustar. Tá joia? A gente não vai fazer a atividade do seminário agora já está tudo programado, é só vocês seguirem o calendário ali. Quem tiver tempo a mais, lê os materiais adicionais que eu vou colocar então, tá bom? Quem não tiver tempo a mais, lê só o que está no calendário ali, que é a apostila basicamente e a videoaula. Então acho que a gente anda mais ou menos alinhado dessa forma, tá? De acordo com o tempo que cada um possui. Joia, pessoal? E Fechou. qualquer dúvida, se precisar melhorar a aula aqui, eu não tenho boa prática, eu fico um pouco nervoso falando em frente para o computador. Se quiserem mandar alguma crítica, alguma sugestão de melhoria também, podem mandar, tá? Eu não tenho receio nenhum quanto à crítica, acho que só ajuda a crescer e melhorar, né? Tá bom? E a gente fica à disposição, então. E sucesso aí para vocês com as... Estão aprendendo. Beleza, professor. A aula tá ótima, tá tudo certo. Beleza, então, pessoal. A aula vai estar sendo gravada e em breve eu estou colocando também para quem não participou desse momento agora. Tá joia? Beleza, valeu, boa tarde, professor. Um abraço aí, boa tarde para vocês, bons estudos. Tchau, tchau, se cuidem.